Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E a conversa hoje é sobre autoestima, autorealização, autoconhecimento e sobre progresso de vida, sobre sair da tua zona de conforto e da tua caixinha. Para isso, a gente trouxe a escritora, a professora Aline Fantinel. Peço que você se apresente para nós. Bom, boa tarde a todos. Então, eu sou a Aline Fantinel, sou professora de inglês e de português. Agora sou escritora e também estou começando assim minha vida de terapeuta, né? Porque isso também, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, eu me descobri agora neste momento também com uma missão terapêutica. Então, essa seria a minha formação, digamos assim, né? Ah, que legal. E como é que foi a tua infância, a tua adolescência, a tua juventude, até você chegar como professor? Porque eu li seu livro e vi que ser professor e ensinar tá no teu genes, né? Sim. Faz parte de quem você é e faz parte da sua identidade. Como que você descobriu isso? Na verdade, assim, ó, desde pequena eu já tinha muita vontade de ensinar e eu trabalhava com as minhas amigas também, trabalhava assim no sentido de tudo que eu aprendia na escola eu ensinava para elas, né? Eu tinha bastante facilidade, então eu tinha amigas que tinham mais dificuldade e eu era, teoricamente, a professora delas, né? Depois, aos 11 anos, eu comecei a fazer um curso de inglês. E eu sou de 4 irmãos, que fica aqui pertinho, né? Natural de lá. E as minhas amigas não tinham acesso a esse curso nem nada. Então, era uma coisa completamente nova. Tudo que eu aprendia durante a semana no curso, eu voltava para casa. E aí, a gente tinha um quadro lá na minha casa de giz. E eu dava aula, ensinava as palavras e tudo mais. E também na minha família existem vários professores, então eu tive muita influência nesse sentido. E aí, como eu já tinha esse contato com o inglês, eu tive vontade de fazer magistério, porque o magistério te dá uma formação, digamos assim, ainda mais há alguns anos, né? Era a primeira porta para você dar aula era por meio do magistério. E aí, depois eu fiz letras. Só que a primeira faculdade que eu fiz foi letras espanhol, porque na época a URI não oferecia mais o curso de inglês. Depois, mais tarde, eu fiz as cadeiras também de inglês para ter as duas faculdades. Até porque eu gostava mesmo de trabalhar com inglês. E eu já tinha essa formação. Mais tarde, daí eu resolvi fazer uma especialização, também na área do inglês, né? Metodologia do ensino da língua inglesa. E aí, em 2008, eu iniciei o mestrado, que foi específico em linguística. Porque eu queria, na verdade, investigar como é que as crianças aprendiam uma língua de forma natural, como é que isso poderia ser ensinado. Só que na época, na UPF, não tinha essa linha de mestrado. Então, eu acabei fazendo sobre a teoria dos blocos semânticos, né? Direcionada para a língua portuguesa. Mas eu desenvolvi mais tarde, daí sim, um método, né? Que foi bem específico nisso, que é para trabalhar com crianças de 0 até 12 anos, ensinando a língua de uma forma bem lúdica, prazerosa, seguindo todo o processo de aquisição natural da língua. Porque você tem uma filhinha pequena e você percebe como é que é a aquisição da língua materna, né? O bebê, ele primeiro ouve, depois ele vai se expressando de alguma forma, falando algumas palavrinhas, reproduzindo, imitando a gente. E mais tarde, só quando chegar efetivamente no primeiro ano, que ele vai ler e escrever, começar a ler e escrever. Então, trabalhar, na minha concepção, trabalhar com criança pequena em um método que você tenha material didático desde pequeno, desde os 2, 3 anos, é uma coisa que vai contra a natureza lúdica e de brincadeira da criança. Por isso que o método que eu desenvolvo, que é chamado de English Fun for Kids, ele é um método todo baseado na ludicidade. Só forma oral da língua até os 6 anos. Ah, que legal. Depois é que introduz a parte daí dos livrinhos e da parte mais escrita. Porque a criança vai ter toda a vida para poder ter contato com a língua e tudo mais. E a gramática, na minha concepção, é só para crianças mais velhas. Aquelas crianças que têm, por exemplo, assim, já 11... 12 anos, 10 no mínimo, e que já tem um contato com a gramática na língua materna. Como é que eu vou ensinar a gramática do inglês para uma criança que não sabe ainda o que é um adjetivo, o que é um substantivo, o que é um verbo no português?
Então, assim, basicamente, né, essa é a minha história profissional. E aí, assim, hoje, com o que eu trabalho bem especificamente, né? Com programas bilíngues. Porque eu desenvolvi essa metodologia e já forneci para professores, para escolas, mas a partir de 2020 eu organizei a minha metodologia, o material didático que eu criei também, para trabalhar com programas bilíngues. Então, eu trabalhei por 4 anos com o programa bilíngue do Medianeira, uma lista medianeira de Erechim, e também com o de Passo Fundo, Conceição. A gente parou o projeto porque a Rede Marista pegou uma empresa para desenvolver o projeto para toda a rede. Uhum. Então, porque até então as escolas tinham projetos locais. Então, eu desenvolvia para eles. Mas eu comecei com um projeto na Tuti Bambini de Erechim, um projeto de imersão bilíngue lá em 2013. Então, essa foi minha primeira experiência. Foi aí que surgiu a necessidade de desenvolver também um material e tudo mais, né? E hoje eu tenho o programa bilíngue com a escola Maria Fumaça, tem as 2 escolinhas da Maria Fumaça de Erechim. E também em junho comecei com um programa de imersão bilíngue com 4 escolas municipais, uma licitação que a minha empresa ganhou da Prefeitura de Erechim. Então, eu tenho bastante experiência nessa questão, né, de ensino bilíngue e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, faz, assim, muito tempo que eu vinha sentindo um outro chamado, sabe? Alguma outra coisa, assim. Aline, tá na hora de você parar de pensar um pouco só na carreira, só nessa parte, assim, sabe, de trabalho e crescer pessoalmente, se desenvolver. E então, como a gente já tinha conversado um pouco, né, para se conhecer, lá em 2021, quando teve a pandemia, que eu peguei Covid e tudo mais, eu tive um momento de bastante reflexão, assim. E também eu saí da URIA, onde eu tinha estado por 20 anos em sala de aula, e comecei a ficar em casa. Comecei só a desenvolver os projetos, só a trabalhar com aulas particulares, né? E a gente aprendeu a dar aula online também com a pandemia. Sim. E foi aí que eu comecei a ficar mais tempo em casa, comecei a ficar mais tempo sozinha, bastante tempo sozinha. E aí eu comecei a perceber, assim, a materialidade também do que eu estava vivendo, das relações, de tudo. E a partir disso, assim, eu senti... Só desculpa te cortar, essa percepção que tu teve foi mais uma percepção espiritual, no caso. Sim, porque o que acontece? Toda a minha família tem alguma ligação com espiritualidade, né? Mas sabe quando você cresce tendo outros valores e outras coisas e acreditando em determinados dogmas e coisas assim, e você acaba, então, não dando bola para algumas coisas que vão acontecendo e que você vai sentindo. Em 2001, eu fiz um curso de Reiki. Eu sou mestre de Reiki nível 1. E você acha que eu apliquei Reiki, assim, ao longo da minha vida alguma vez? Não. Porque eu fiz o curso, porque eu senti um chamado que eu precisava, mas eu fiquei com medo de me aprofundar e tal, e chegar, de repente, em alguma coisa que eu não estava preparada, que eu não me sentia preparada para lidar no momento. E eu ignorei isso e fui continuando e tudo mais. E aí, em 2010, quando eu terminei o mestrado, eu estive com uma depressão profunda, né? Porque, em sã consciência, quase ninguém passa por um mestrado ou doutorado bem, né? E fica super bem, assim, porque eu trabalhava 40 horas na época. Eu tinha a Bárbara pequena com 4 anos. Meu ex-marido viajava muito, nunca estava em casa, então eu me organizava com tudo com ela, eu dava conta de tudo. E ainda resolvi fazer um mestrado particular na UPF, que eu tinha que pagar. Então, eu não podia deixar de trabalhar um pouco, porque senão ia faltar o valor para eu pagar o mestrado e tudo mais. E eu sou muito exigente também com as coisas que eu faço, assim, até de certo modo perfeccionista. O que eu entro para fazer, eu gosto de fazer muito bem feito. E aí eu acabava ficando as minhas madrugadas em cima da minha dissertação, das disciplinas e tal. E quando eu terminei o mestrado, eu terminei com aquela sensação. Poxa, terminei.
foram 2 anos da vida, eu negligenciei minha filha, eu deixei de ter tempo para não sei o quê, e eu vou fazer o quê com esse mestrado agora? Porque bem nessa época, a URI fechou o curso de letras. E eu estava fazendo mestrado justamente para trabalhar no curso de letras, que era o meu sonho, né? Aí a FAI, na época, a faculdade ali do Barão, me chamou para dar umas aulas no superior, daí nos cursos técnicos de inglês instrumental. Mas sabe quando você trabalha com alguma coisa assim que não é aquilo que você realmente quer? E eu acabei me frustrando. Então, a depressão também foi em função disso, sabe? Tá, e agora? Vou ganhar 10% a mais no salário. E isso me resolveu o quê? Daí começaram a vir alguns sentimentos, assim, já reflexivos. Será que eu fui egoísta? Será que não sei o quê? Porque também eu sempre fui uma pessoa que acabou fazendo as coisas mais pensando nos outros do que pensando em mim, sabe? Eu sempre coloquei os outros em primeiro lugar. Isso vale para a família, vale para a profissão também e tal. Mas eu acabei não indo buscar ajuda espiritual e coisas assim. Porque eu tentou tinha resolver medo. sozinha. Resolver sozinha e com medicamento. Então, eu fiz tratamento psiquiátrico, tomei fluoxetina por um tempo e tudo mais. E até assim, resolveu. Mas a gente sabe que uma vez depressivo é como alcoólatra. Né? Alcoolismo é uma doença, depressão também. Uma vez depressivo, sempre você tem alguma recaída. Tem os gatilhos, né? Isso, coisas que vão desencadear um novo processo. E durante o tempo que seguiu, assim, eu fiquei bem, mas ao mesmo tempo eu sempre acabei tendo, assim, alguns altos e baixos. E eu percebi assim, ai, tem alguma coisa aqui que não está fechando, sabe? Tem alguma coisa que eu preciso dar atenção. E aí eu tenho uma madrinha que é um anjo na minha vida e ela me apresentou a apometria e tal, fiz apometria, fiz constelação familiar e tal, porque eu percebia que tinha coisas que não estavam, mas não me rendi ainda. E aí foi só com a pandemia, naqueles 14 dias que eu fiquei em reclusão dentro do quarto, só indo do quarto para o banheiro, e as pessoas lá da minha casa com medo de pegar Covid de mim, né? Colocando a comida sobre um banquinho na porta do meu quarto, assim e tal, e eu no total isolamento, lendo muita coisa sobre a Covid, e aí, assim, tendo sonhos e pensamentos e acessando coisas que eu nunca tinha acessado, foi que eu pensei, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fiz da minha vida até agora? Sabe? Como é que eu vivi a minha vida até agora? Tudo bem, eu tinha chegado no topo, assim, sabe? Da minha carreira. Profissional. Assim, ó, e realmente, eu posso te dizer assim, meu livro fala, né? Sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, autoestima, autoaceitação e autorrealização. Eu posso dizer que eu sou autorrealizada na minha profissão, sabe? Eu tive um salário, assim, ó, vocês não têm ideia do valor, assim, muito alto, sabe? Então, eu consegui conquistar bens materiais, assim, mas comecei a ter um vazio, aquela sensação, assim, isso eu já estava tendo há tempo, que você tem tudo, né? Você olha para tua casa, tem tudo, você olha para tua família, tem tudo, basicamente, mas te falta alguma coisa. Me faltava me sentir mais feliz, me faltava me sentir mais realizada. Então, naqueles 14 dias lá da Covid, que eu só dormia 2 horas por noite, assim, que eu quase entrei em parafuso, eu descobri também, assim, que daí, assim, ó, eu ficava pensando nas pessoas que estavam doentes, né? Meus tios, meus ex-cunhados e amigos com Covid, todo mundo numa situação bem precária. E eu comecei fazer, né, o ritual das mãos do reiki e mandar energia.
E aí, assim, e quando eu mandava energia, eu visualizava a pessoa, visualizava a aura da pessoa, como é que a pessoa estava. E eu pensei, poxa, eu tenho alguma coisa, então, aqui, sabe? E depois disso, eu passei a aplicar reiki, então... De pós-Covid. Pós-Covid, reiki presencial, reiki à distância também. E aí eu percebi que, assim, eu tenho uma energia mediúnica bastante grande, que eu estava tentando mascarar também. E aí, a partir disso... O livro nasceu no Covid? Não. Não? O Covid me trouxe essa percepção, assim, demais pro lado da espiritualidade. Aí eu comecei a fazer cursos, né? Eu comecei a fazer mais constelações para tratar as minhas próprias feridas e coisas assim, né? Mas eu fui levando. 2021 e 2022 foram anos de meditação, de reflexão, que eu ainda não tomei nenhuma atitude assim muito drástica em relação à minha vida. Mas final de 2023, eu parei, olhei para o meu casamento e pensei... Olha, eu acho que eu estou mais ou menos na metade da vida, né? Agora, ou eu consigo me ajeitar e perceber o que me faz feliz ou não, ou eu fico nessa situação para sempre. É o momento. E aí foi que surgiu a decisão de eu me separar. Então, foi final de 2023. Né? O casamento ele já vinha assim um pouco abalado, por várias situações que eu fui mudando no decorrer do tempo, né? Um casamento de 23 anos. Eu fui mudando e o meu ex-marido não. E sabe quando às vezes as coisas vão acontecendo e as pessoas não vão mais acompanhando, elas vão se distanciando. Sim. Então, foi assim que eu me sentia. E aí, então, eu decidi me separar. Eu passei todo o ano de 2024 nesse processo de separação, que não foi muito fácil, porque envolve muita coisa, né? E assim, a gente tem uma filha, hoje ela tem 21, mas na época ela tinha 19. E tem tudo uma coisa que você constrói também, né? Não só de relação, mas de coisas materiais que estão envolvidas nisso. E para ajudar, no final de 2023... o meu contrato com o Medianeira, que era a minha principal fonte de renda, ele foi rompido. E aí eu me vi, eu coloco no livro isso, com 80% da minha renda a menos. Bem no momento que eu decidi que eu ia me separar. E aí, na época eu pagava, basicamente sozinha, a faculdade de medicina da Bárbara. E aí eu fiquei pensando, e agora? Eu vou dar conta de tudo isso? E aí, nesse momento, começam todos os medos, todas as fraquezas, né? Porque o cérebro humano, ele é assim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar depressiva de novo. A depressão veio, voltou com mais força. E eu pensei, não, eu não posso me entregar a isso de novo. Eu não quero tomar medicamento, eu não quero ir já tinha passado por isso, né? Exato. Eu não quero ir para o psiquiatra de novo. O que eu vou fazer? Vou procurar uma ajuda terapêutica diferente. E aí, então, eu fui realmente buscar me desenvolver mais espiritualmente, sabe? Então, eu fiz 2 cursos de terapia de ancoragem, que me ajudaram muito. E foi aí que eu me encontrei, assim, aí que eu encontrei todas as respostas para tudo aquilo que eu vinha percebendo e que estava diferente na minha vida e que eu acho que, assim, não estavam bem colocadas, as coisas bem arranjadas. E foi aí que eu consegui entender, sabe? E também, assim, quem já passou por um processo de separação, independentemente dela ser amigável ou não... eu acho que não existe separação amigável. Porque... Pode até um ponto, mas vai chegar uma hora que vai ter um conflito. É isso. E assim, querendo ou não, mesmo que a separação parta da própria pessoa, você tem muita coisa que você tem que resolver. Então, assim, eu me via com sentimentos de mágoa, eu me via com sentimentos de ódio, eu me via com sentimentos de, como é que eu vou dizer assim, de não reconhecimento. E eu não podia conviver com esses sentimentos, eu não queria ter isso, eu não queria sentir isso, porque isso não me fazia bem. Então, foi na terapia, além dos cursos,
né? Mas numa terapia individualizada com o André Ribeiro dos Santos, que eu consegui em 15 sessões, assim, dar conta de tudo isso, desse turbilhão de coisas que eu estava passando, né? Uhum. Então, o ano de 2024 foi um ano muito difícil, porque ele foi um ano que minha vida mudou completamente, assim, eu tive uma reviravolta, perda de renda, trabalho, separação, ter que me reconstruir de novo, ter que voltar a dar bastante aula para conseguir equilibrar meu orçamento, sabe? Me dedicar bem mais aos outros programas, então, que eu estava fazendo, organizar novos materiais e tal. Foi uma reconstrução. E o ano de 2025, ele já começa diferente, porque lá no finalzinho de 2024, início de 2025, eu pensei, olha, acho que eu consegui, pelo autoconhecimento, porque tudo isso que eu fiz, inúmeras leituras e tudo mais, me levaram a me autoconhecer, a saber quem é a Aline de verdade, porque até então eu não sabia quem eu era, o que eu gostava, o que eu tinha medo. Sabe? Quando aqueles sentimentos de mágoa, de ódio vieram, eu fiquei pensando, poxa, eu sempre me achei uma boa pessoa, mas será que eu não sou? Que tipo de pessoa eu sou? Por que eu estou tendo isso? Então, eu precisava realmente entrar para dentro de mim, no meu âmago, para eu saber realmente quem eu sou. Poxa, o que eu tenho que fazer aqui? Será qual é a minha missão? O que se espera? Por que toda essa reviravolta na minha vida agora? Sabe? Se eu acho que a materialidade é uma coisa que não pertence mais a mim, mas o que pertence? E de tanto refletir sobre isso, no início do ano, em janeiro, me deu uma vontade assim, vou escrever. Porque eu sou prof de português, então, teoricamente, eu escrevo bem. E, assim, pensei, vou colocar no papel tudo aquilo que eu aprendi e vou estudar mais para aprender mais coisas, porque eu sinto que eu preciso me desenvolver. Não são só aquelas sessões de terapia, Sim. mas a gente tem que se desenvolver Ali é o constantemente. Início, né? É o início. É o despertar, é o acomodar as coisas, sabe? Foi ali que eu fui entendendo várias coisas, mas depois você vai ter que buscar para entender coisas novas. Claro. E o que a gente conversava, você acomoda uma coisa, surgem outras. Exato. Porque é sempre assim. Você aprende uma coisa e você vê que você tem 10 para aprender em relação àquilo. Então, quanto mais se estuda, quanto mais se aprende, mais se tem coisas para aprender. E aí, em um mês, que era o mês de férias, eu escrevi esse livro. Claro que depois eu dei uma revisadinha nele, mas basicamente o conteúdo dele foi escrito no mês de janeiro, porque daí meus alunos estavam em férias. Janeiro desse ano, 2025. 25, eu fiquei com tempo, né? E daí em casa, em home office, basicamente todo o tempo. E então surgiu o livro. Depois, claro, eu contatei uma editora, ela aceitou publicar e tudo mais. É a mesma do Cássio? É a mesma do Cássio. E daí foi, claro, um processo, né? Porque até fazer as revisões é uma coisa lenta, daí escolher a capa. Daí para eles tudo é por etapas, né? Nada é ágil, é tudo burocrático. Então esse livro era para ficar pronto no final de julho. Mas ele só está pronto agora no início de setembro. Porque as revisões finais, elas levaram muito tempo. Sempre que vinha o livro já corrigido de volta, eu lia e achava mais alguma coisa que tinha escapado aos meus olhos e aos olhos dos revisores. E aí eu mandava de volta e eles corrigiam, mandavam o livro de volta. Até que agora, acredito que tenha ficado do jeito que eu tinha imaginado. Antes de nós falar do livro propriamente dito, peço que vocês curtam, compartilhem, também nos sigam nas redes sociais vizinhas e aqui no YouTube também, se inscrevam no canal. E se vocês querem, esse livro aqui vai ser sorteado no final do episódio. Vocês comentem aí, eu quero, que para quem comentar, a gente vai fazer um sorteio e o vencedor levará esse livro aqui para tentar se autodesenvolver pessoalmente e
a sua vida ascensionar. Então, falando desse livro propriamente dito, Aline, o que significa esses pilares aqui pra você? Na verdade, o que acontece, né? Esse foi o meu caminho de autodesenvolvimento, né? Mas assim, tudo começa pelo autoconhecimento. Então, assim, qual foi o meu processo? O meu processo foi eu saber realmente quem eu sou. Porque na maioria das vezes a gente não sabe quem é. A gente não tem tempo para se autoconhecer. A gente está só envolvido com família, trabalho, com uma vida regrada, com uma vida metódica, né? E você não sabe que você é um ser mais espiritual do que qualquer outra coisa. Antes do físico, antes do bem-estar físico, existe o bem-estar mental, mas o bem-estar mental também é regido por outro bem-estar, que é o bem-estar da sua essência, é o bem-estar daquilo que nos dá vida, aquilo que é o sopro, né? A alma, o espírito, seja como quiser que a gente chame isso. Então, o autoconhecimento é um processo de eu saber exatamente o que eu sou, o que eu gosto, o que eu preciso, o que eu sinto. Não mascarar isso. Então, no livro eu coloco exercícios iniciais de autoconhecimento, porque são exercícios que eu fiz também para me autoconhecer. Te ajudaram? Me ajudaram, eu testei esses exercícios e aí eu acabei colocando no livro justamente para propiciar isso para outras pessoas, né? Porque o livro, ele é elementar. Digamos assim, quem tem um conhecimento mais, né, já se autoconhece, já está mais desenvolvido, vai pensar, poxa, isso aqui é mais básico. E é básico mesmo, é um processo inicial. Então, o livro é para um leigo, né? Alguém que, assim, eu sinto que tem alguma coisa que eu preciso trabalhar. Eu estou sentindo que, de repente, eu preciso ter um despertar. O meu despertar começou. Mas por onde eu vou? Então, realmente, aí começa pelo autoconhecimento. Seria um passo a passo. Um passo a passo. Um autoconhecimento, né? A partir do momento que eu me autoconheço, o que vai acontecer? Eu vou me autoaceitar. Aquela coisa que eu disse. Eu me autoconheci com mágoa, com raiva, com inveja. Nada de perfeição. Porque quando você é uma ótima profissional, quando você é uma mãe de família exemplar, quando você é uma esposa, né? Você se acha perfeita. E aí depois você fica pensando, poxa, eu sou um ser humano comum, eu tenho muitos defeitos. Só que a maioria das pessoas não conhece seus defeitos. E a maioria das pessoas fica achando o defeito no outro. Quem não se autoconhece, joga tudo aquilo que realmente tem, espelha no outro. Quando você se autoconhece, é uma decepção. Eu falo no livro, é uma jornada individual, é uma jornada solitária, é uma jornada triste às vezes, é uma jornada de medo, porque você se depara com coisas assim que às vezes você gostaria de nem saber sobre você. Mas aquele é o teu ser. Faz parte de você, né? Quando eu me autoconheço, eu posso me autoaceitar. O que é o me autoaceitar? Bom, eu tenho essas limitações, eu tenho esses defeitos, o que eu tenho que fazer agora? Buscar melhorar. Buscar crescer. Claro. Buscar evoluir. Então, a autoaceitação, ela é um processo posterior ao autoconhecimento. E a autoaceitação é aquilo, olha, eu não sou perfeita, mas eu não sou um ser humano ruim. Mas eu também não sou um ser humano maravilhoso. Eu sou um ser humano em processo. Aí, também assim, né? Tem muita gente que tem problema de autoestima. Eu tinha. Ainda hoje eu tenho. Quem diz que não tem problema de autoestima é porque, na verdade, não se autoconhece e está mascarando as coisas, né? Todo mundo, por causa da criação que teve, por causa da vida que levou, por todas as atribulações que a gente passa, a gente tem problema, sim, de autoimagem, a gente tem problema de autoafirmação, né? O próprio fato assim de você se achar às vezes não apto para alguma coisa é um problema de autoestima. Porque a autoestima não tem a ver
só com a questão, e ela tem menos a ver até com a questão física, do que a questão mais interna, sabe? A autoestima é eu não aceitar qualquer tipo de trabalho, porque eu sei que eu tenho um valor que vai além daquilo. Não aceitar qualquer tipo de relacionamento, né? Um relacionamento abusivo, porque eu sei que eu posso mais que aquilo. Então, a autoestima é alguma coisa mais complexa. Eu sempre levei a autoestima como sendo, eu me acho bonita no espelho, eu me acho bem, não sei o quê, eu estou maquiada, eu estou não sei o quê. Isso é autoimagem. Então, no livro eu falo bem essa distinção entre as coisas, né? E aí, depois, a gente chega para o autodesenvolvimento. São passos. O autodesenvolvimento é quando eu estou apta a me desenvolver tanto na área profissional quanto na área pessoal. Porque o pessoal e o profissional, eles andam juntos, né? Um bom profissional, com certeza, ele tem uma base familiar, ele tem uma base emocional por trás. Senão, tua carreira não consegue se manter. Você até chega no topo, mas depois tudo cai, né? E assim, e quem disse que o sucesso só tem a ver com dinheiro, só tem a ver com status, só tem a ver com poder? Não. O sucesso, ele tem a ver com muitas outras coisas. Então, o autodesenvolvimento é um passo importante para você tomar as medidas necessárias para você chegar onde você quer, para você ser aquela pessoa que você quer ser. E a autorrealização seria o recheio, o topo de tudo isso. É quando eu chego naquele estágio e eu penso assim, poxa, que gratidão, que felicidade, sabe? Eu acho que eu consegui alcançar tudo aquilo que eu queria. Quando eu olho da onde eu saí, pelo que eu passei, o caminho que eu percorri, onde eu cheguei, e eu sinto assim, olha, eu fiz o meu melhor. Posso não ter sido perfeita? Posso. Mas eu fui e fiz o que eu pude ser. A grande maioria das pessoas nunca vai chegar no nível de uma autorrealização. Por quê? Porque falta todo um processo anterior. Porque a pessoa acha que se autorrealizar é só você ter um emprego de sucesso. Você ter uma empresa, ter não sei o quê. Quantas pessoas frustradas a gente vê nos dias de hoje e que, teoricamente, teriam tudo e que são bem-sucedidas pelos olhos da sociedade. Então, neste livro... exemplos, né? Tem exemplos. E esse livro aqui também traz uma conotação bem espiritual pro livro. E você atribui essa conotação esse seu contato com a terapia de ancoragem? Sim, na verdade, a terapia de ancoragem, ela trouxe à tona tudo aquilo que eu tentava mascarar, né? E que eu já vinha sentindo desde o curso de Reiki que eu fiz, que eu já mencionei. E foi um momento em que eu entendi tudo que eu estava passando, sabe? A terapia de ancoragem, eu não conheço tanto outros tipos de terapia, mas estou estudando, né? Sim. Até para poder dar conta de tudo isso. Mas a terapia de ancoragem, ela me trouxe uma visão assim bastante ampla do funcionamento das coisas, do porquê as coisas vão acontecendo, né? Desculpe. Do porquê as coisas vão acontecendo. E aí eu fui tendo noção do que foi acontecendo na minha vida também. Então, foi através dessa terapia que hoje eu aplico. E quando eu digo que eu sou terapeuta, estou começando, é a partir disso, né? Da terapia de ancoragem, que eu uso essa linha para trabalhar e que ela vai acessando, digamos assim, coisas de ancestralidade, de vidas passadas, de personalidades que nós temos, de conflitos de pai e mãe. Porque a terapia de ancoragem, ela tem um pouco de apometria dentro. E também de constelação familiar. Ela faz um mix. Um mix. Usa algumas técnicas da apometria específicas, algumas coisas da constelação familiar, alinha coisas,
E trabalha bastante com a limpeza espiritual também. Porque tudo que a gente tem também, isso eu acredito, é energia. Então, existem energias. Nosso corpo é energia, massa e energia. E aí, as limpezas, elas organizam essas energias que estão bagunçadas, que estão influenciando na nossa vida, a grosso modo, né? Sim. E faz tempo que você começou com a terapia de coragem a ministrar os cursos? Os cursos, na verdade, eu fiz. Eu não ministrei, não eu ministrou participei. Tá. Eu não ministro o curso. Mas trabalhar com a terapia faz desde o ano passado. Então, um ano. Só que eu ainda não me sinto completamente preparada. Sim. Eu tenho a síndrome do impostor em determinados casos. Como eu sou perfeccionista e como eu desenvolvi uma carreira tão sólida em relação ao ensino de línguas, eu acho que a terapia eu preciso ainda aprofundar mais. Mas eu trabalho, eu tenho alguns pacientes e tal, algumas coisas. Só que você sabe, questão de trabalhar com a espiritualidade, trabalhar com terapias é uma coisa muito profunda. Primeiro, a gente tem que buscar se desenvolver e tal, para depois você conseguir ajudar o outro. Um cego não guia ninguém, né? E no momento que você está ajudando o outro, você está se ajudando mais do que ajudando alguém, né? Então, a terapia é isso, é você dar e receber. É isso, um cego não ajuda o outro. O cara precisa enxergar alguma coisa para poder guiar alguém. A não ser que ele já tenha muita experiência na cegueira, como se ele não fosse mais cego, digamos assim, né? Mas tem isso. Então, eu ainda pretendo me qualificar mais, mas escrever o livro também é algo assim que me dá um respaldo. Porque, assim, me deixa mais confiante no sentido que realmente, eu sei as coisas, sabe? Eu estou me preparando, eu estudei, eu estou pronta para poder atuar com as coisas. No caso, o livro seria o que você aplicou em você e funcionou. Isto. Os passos que você seguiu para não entrar naquela zona depressiva com medicação, psiquiatra. E o livro ele serve para pessoas que não querem ir para essa zona. E buscar para outras coisas. Perfeito, isso aí. Para começar a descobrir um mundo diferente. Porque é muito cômodo você se sentir depressivo, você não assumir a responsabilidade. Porque por trás dessa depressão, por trás de crises de ansiedade, síndrome do pânico, burnout, com certeza há outros fatores que você está negligenciando na vida. E ali só é a ponta do iceberg, né? Com certeza. Foi só o estouro da boiada. E aí, assim, você vai fazer coisas paliativas. Porque se você for tratar aquela crise específica num determinado momento com medicação, ok, pode ter controlado. Você vai resolver o problema? Não. Tem que ir mais a fundo. E a maioria das pessoas não tem essa compreensão. A maioria das pessoas por ignorância ou também por medo de se desacomodar. Porque uma vez que você mergulha, né, no campo do autoconhecimento, no campo da espiritualidade, é um caminho sem volta. Não tem mais como você ter a mesma mentalidade. Não tem mais como você ficar naquela zona de conforto, atribuindo, ao chefe os problemas que você está tendo no trabalho, ou atribuindo a outra pessoa, ao cônjuge, as dificuldades do relacionamento. Não. Você assumir essa tua parte espiritual, entender, se autoconhecer, é saber que você é responsável pelos problemas da sua vida. Que são as suas decisões, são as suas escolhas. E aí você buscar um caminho diferente. Então, realmente, é um guia, é um passo a passo, com vários exercícios, porque também, assim, né, só teoria não dá.
Eu até procuro nem ser tão teórica. Eu procuro, nos capítulos, dar uma pincelada do que é o autoconhecimento e aí propor as atividades para a pessoa ir fazendo e reflexões, né? A partir, claro, da minha história, porque o primeiro capítulo do livro é sobre a minha história, onde eu conto, basicamente, isso que eu contei, de como eu cheguei até essa questão assim mais de buscar um aprofundamento espiritual e também de autoconhecimento e como minha vida mudou. Eu posso te dizer que hoje, né, embora eu não tenha o mesmo sucesso que eu já tive, embora eu não tenha a mesma renda que eu já tive, eu sou bem mais feliz do que eu era antes. E o que é espiritualidade para ti? Espiritualidade, na verdade, é você encontrar o seu próprio caminho em meio às atribulações do dia a dia, em meio às dificuldades da vida. Então, espiritualidade, para mim, não tem nada a ver com religião especificamente. Porque eu acho que a religião é algo que ela é criada, ela foi criada. Porque, olha, existem várias religiões, cada uma leva a um lugar, digamos assim, leva a um objetivo, seja se conectar com o Criador ou outras coisas assim, com Deus, como você queira chamar, com as forças da natureza, do cosmos, sei lá. Mas, assim, a religião é isso. Ela foi criada por homens, né? Eu acho que a espiritualidade é algo muito além. Todo ser humano é um ser espiritual, na minha concepção, por natureza. Então, você negligenciar que você tem uma essência, que você tem um espírito, que você é muito mais que uma carne, que você é muito mais que o teu corpo, que você é mais que a tua consciência, que existem outras coisas, é negligenciar a própria existência. Eu acho que uma vida negligenciando isso é uma vida muito pobre, é uma vida muito superficial, é uma vida de muito sofrimento, porque você vai ter os problemas que vão vir e tal, e você nem vai saber de onde eles surgiram e como resolvê-los. Sabe? E aí eu também posso entrar na questão das doenças. Que para mim a grande maioria das doenças, elas são materializações de problemas espirituais, problemas emocionais não resolvidos. Porque quando você vai negligenciando sensações, você vai negligenciando emoções, você vai acumulando raiva, você vai acumulando mágoa, você vai acumulando tristeza. Essas coisas, de um jeito ou de outro, elas vão se refletir. Elas vão vir e ficar presentes na tua vida. Certo. E que mensagem que tu poderia deixar para as pessoas que estão num estado, ou talvez iniciando um estado depressivo? Que mensagem tu poderia deixar para essas pessoas, já que tu passou por esse caminho? Olha, eu não sou contra o uso de medicamentos, né? Eu acho que a ajuda médica, em alguns casos, ela é necessária. E a medicina está aí para isso. Mas eu acho que a gente deveria associar a medicina com terapia, com meditação. Eu acho que a meditação é super importante, porque a meditação é um estágio que vai te fazer refletir contigo mesmo, né? Assim, leituras, eu acho que são importantes, então associar também. Ler muito, fazer cursos, buscar se autodesenvolver, sabe? Iniciar com leituras mais leves. Eu vou dar um exemplo do meu amigo, e que tu conhece, que você também, ele participou aqui, o Cássio. O Cássio, ele não vai pro lado da espiritualidade. Até a gente tem alguns embates, assim, sabe? O Cássio, ele não vai para esse lado. Ele vai pro lado filosófico da coisa. Mas tudo bem.
filosofia, espiritualidade são ferramentas que se tem para se chegar a alguma coisa, né? E para você se autodesenvolver. Então, o Cássio chegou num estágio de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, autoconhecimento enorme. Então, ele sabe tudo, o que ele precisa fazer para ele resolver algumas coisas particulares dele. Só que ele realmente não consegue. Isso é um outro caso. Eu também tenho coisas que eu sei exatamente o que eu preciso fazer, porque eu já me autoconheço, mas até você fazer isso é outra coisa. Então, você pode ir para o lado da filosofia? Você pode. Mas você pode ir para outro lado. Que esse lado espiritual, ele seria um lado mais light, ele seria um lado, inicialmente, assim, claro que depois ele é bem profundo, mas ele seria um lado mais, como é que eu vou dizer, mais acessível. Porque para você ler filosofia, né, o que falam os grandes autores e pensadores, e entender sobre autoconhecimento, sobre autoaceitação, é alguma coisa para gente que já tem... Mas você pode enxergar as coisas sozinho. É um processo que aí demanda uma energia maior da tua parte, uma energia, assim, uma vontade, né? Uma busca mais incessante, digamos assim, por isso. E claro que as pessoas podem comprar o meu livro, ler. Tá na Amazon, né? Tá na Amazon, isso. Podem ler o livro para começar a despertar. Porque a partir do momento que você faz uma boa leitura, alguma coisa em você já muda. Não é verdade? Nós não somos reflexo das leituras que fazemos. Sim, ao longo da nossa história. Das pessoas que conhecemos. Com certeza. De quem convivemos. Sim. Do que trabalhamos com, né? Com o que trabalhamos e assim por diante. Nós somos uma soma de tudo isso. Tem gente que não leu um livro na vida. Como é que uma pessoa dessas vai deixar um nível de superficialidade para passar para uma outra etapa? Obviamente que uma pessoa que não tem conhecimento, que não busca, ela acha que a causa dos problemas é alguma coisa elementar, uma coisa simples de resolver. E às vezes a pessoa se dopa de medicamento ao invés de ir buscar uma outra coisa, né? É verdade. Isso que você falou, que nós somos as consequências de pessoas e livros que lemos, eu hoje agradeço muito as pessoas que passaram na minha vida, tá ligado? Porque isso te faz mais aprender do que uma amizade. É verdade. Porque aí você aprende a definir padrões, perfis daquilo que você não quer na tua vida. Porque o amigo, ele é aquela cara de boa, aquela cara, o parceiro que vai estar contigo, que vai estar ali. Agora, a pessoa que tem que colocar pra baixo, ou a pessoa que ela é falsa contigo e tal, às vezes tu não percebe isso. E demora até um tempo com que você define esse perfil. E aí, você vai se frustrar, você vai se machucar durante esse percurso. Mas no momento que tu aprendeu a definir o padrão, quando pessoas assim tentarem te acessar, tu fala, opa, não, né? Não quero. Então, às vezes, o resultado de pessoas negativas na nossa vida é muito melhor do que positivas. É verdade. Te deixa mais forte, te forja mais. E um livro é a mesma coisa. É verdade. Sabe? O resultado, um livro bom, um livro que te deixa confortável, vai ter um resultado. Agora, aquele que te tira da zona de conforto é o que faz você crescer. É verdade. E assim, ó, aquelas pessoas que ficam nos dizendo não ou nos questionando todo o tempo, como você falou, aquelas pessoas que não são as amiguinhas, são aquelas que nos desafiam a crescer, né? Por exemplo, numa empresa, eu já ouvi muito isso, assim, eu não gosto daquele funcionário que só me diz sim. Eu preciso ter aquele funcionário que me diz não às vezes, que vai questionar, porque para ele me dizer não, eu vou ter que tentar convencê-lo de uma outra forma. E se eu achar uma solução para convencer aquele meu funcionário a fazer determinada coisa
porque é o melhor, eu consigo convencer o meu cliente também e assim por diante, né? Isso dando um exemplo no mundo corporativo. Mas digamos assim, então assim, pessoas realmente sábias entendem isso, que os desafios, né, são coisas que vêm para nos fazer crescer. Porque se você ficar sempre naquela mesmice, naquela coisa, lendo... Tá, eu sou uma boa leitora. Então, eu vou sempre ler aquela mesma linha. Aquela mesma leitura que eu gosto. Aquele romance. Eu vou sempre assistir aquele mesmo filme. Daquele jeito que eu gosto. O que isso vai me acrescentar? Eu vou ter mais do mesmo. Então, realmente, as pessoas que mais crescem, que mais se desenvolvem, né, eu acredito que seja o nosso caso, são pessoas que se desafiam a conhecer outras coisas. A gente estava falando sobre a tua linha, né, que você trabalha, que é diferente da minha linha da terapia de ancoragem. E eu achei super interessante. Eu quero conhecer mais, porque eu acho assim que uma pessoa bitolada, uma pessoa, seja ela em termos políticos, seja ela em termos de futebol, que só tem um ponto de vista e uma visão, ela é uma pessoa que não tem nada a crescer. Eu acho uma pessoa ingênua. Ingênua. Alienada. Porque o mundo é muito complexo, entendeu? Então, é como você falou, tem a espiritualidade e tem a filosofia. Eu curto os dois. Eu curto muito a filosofia e acesso muito à espiritualidade. Mas a espiritualidade que eu acesso, ela é um pouco diferente, sabe? Ela tem uns caminhos diferentes que fazem atingir esses passos aqui, sabe? Que me acessam esses passos aqui através de uma outra forma. De uma outra forma. Perfeito. Sabe? Então, os passos que eu sigo na minha vida hoje, eu consigo fazer isso. Sabe? Talvez não com uma maestria que nem você que passou por todo esse processo, porque é diferente também, é um processo que eu não passei. Então, seria redundância eu falar, não passei, então é diferente o acesso. Mas eu consigo me ver nesses pilares aqui da forma como eu ajo hoje. E como eu faço isso hoje? Eu coloco desafios na minha vida. Por causa que o nosso cérebro não entende se não for desafiado. Sim. Então tu vai ter que botar objetivos e desafios. Aí tu tem um propósito. Por causa que se tu não tem propósito, você só segue. Você acorda, fala as mesmas coisas e deixa o fluxo seguir. Agora, quando tu tem um propósito, você sabe para onde é que você vai. Perfeito. E quando você sabe para onde você vai, você traça um plano. Como é que eu chego até lá? Eu quero ser bem-sucedido profissionalmente. Então, o que eu preciso fazer? Isso. Então, em quanto tempo? Em quanto tempo, sabe? Então, atingir esse objetivo, vou pro próximo. Perfeito. Então, se eu colocar 5 objetivos para me alcançar, talvez algum deles não vai ser tão legal. Porque o nosso cérebro não funciona assim. Ele não consegue pensar a longo prazo. Ele não consegue. Não. É a curto prazo com uma realização curta. Coisas mais palpáveis. Mais palpáveis. Consegue sentir, fazer. Perfeito. Aí você progride. É um passinho de cada vez. Como eu tô lendo um livro agora, que é Hábitos Atômicos. Sim, eu já li. É muito bom. Muito bom. Ele fala, eu até cito aqui. 1% a cada dia. 1%. E é o suficiente. É o suficiente. É um pouquinho por dia que um monte de pouquinho faz o grande. Sabe por que a maioria das pessoas não consegue, assim, evoluir bastante e desanima e a motivação acaba? Porque a pessoa quer realizar, como a gente falou, tudo num curto espaço de tempo. Assim, eu quero emagrecer. Então, eu preciso emagrecer os meus 30 quilos em 30 dias. Quanto tempo você levou para engordar os 30 quilos? Você levou 30 dias para engordar os 30 quilos? Não. Você levou uma vida. Você levou muitos anos. Então, você só vai conseguir eliminar esses 30 quilos com o tempo, fazendo determinação, pequenas ações, dia a dia, um progresso específico. Então, uma das coisas também que eu falo no livro é aprecie os seus pequenos progressos. Exato. Meça as suas metas e perceba a sua evolução, porque senão o desânimo vem. Você acha que o autoconhecimento é alguma coisa que é assim, eu li um livro e eu já estou pronto também para me autoconhecer, já estou me autoconhecendo, já estou sabendo tudo de mim? Nada. É o início. Quanto eu preciso fazer para realmente me autoconhecer? E assim, a gente tem muitas camadas,
nós somos muito profundos. Às vezes eu estou conhecendo uma pequena camada minha, mas por baixo disso, por trás, tem muitas outras coisas. Então, é numa próxima leitura, é numa próxima reflexão, é num próximo curso que eu vou conseguir acessar mais aquela questão, entendeu? E assim por diante. Por isso que é um eterno aprendizado, é um eterno processo. Você chega no topo do autodesenvolvimento e da autorrealização para aquilo. Dali a pouco, é um ciclo. Você vai ter que ir de novo. E assim vai. E é isso que faz a vida valer a pena também. E vai ter também, como você fala que é camadas, vai ter aquelas camadas que tu não consegue acessar. Que tá no teu subconsciente. É verdade. Que vai precisar de uma ajuda. Uma ajuda, de um processo diferenciado para tu acessar isso e poder curar. Perfeito. Sabe? E a cura, a verdadeira cura, porque todo mundo precisa passar por processo de cura, sabe? Mesmo você que não tenha, digamos assim, passado por um processo de separação, de não sei o quê, há coisas relacionadas ao relacionamento que você tem que curar porque você traz da infância. Você traz do relacionamento dos teus pais, você traz de coisas que não são tuas, mas que são herança e que você herdou. E a gente não tem consciência disso. Porque também, assim, eu tenho dificuldade com o meu pai, porque eu tenho dificuldade com a minha mãe, porque eu tenho dificuldade de avançar no trabalho, de ser próspero, de não sei o que. Há um emaranhado de coisas aí que a gente tem que começar a destrinchar e saber lidar. Senão não vai. Não vai. E se você não tem um autoconhecimento, se você não tem um conhecimento mais específico, tudo fica travado. Você não sabe por onde começar, você não sabe o que está acontecendo, digamos assim. Então, eu acho que é um processo bem bonito, esse, sabe? De você se conhecer, de você se trabalhar, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas não estão preparadas. Sabe o que eu sempre digo? Para essa conversa. Eu sou um apaixonado por livros, né? Tanto a AV sabe o quanto eu sou... Eu leio 6 livros ao mesmo tempo. Sabe? Com histórias diferentes. Eu também fico os livros, né? E eu digo assim, os livros me salvaram. Porque com os livros eu aprendi a ser o que eu sou hoje. Tipo, eu não passei por terapia, não passei por processo de autoajuda, nada, sabe? Porque na minha época, né? Não sou tão velho assim, mas na minha época não se tinha o acesso que se tem hoje. Tipo, hoje o acesso é muito mais fácil. Na época tu não entendia ir num psicólogo como uma coisa legal. Tá, a gente ia chamar de louco. E psiquiatra, então? Não, entendeu? Hoje não, hoje tu vê que isso é normal e é necessário. Nessa nossa sociedade, todo mundo devia passar por um profissional, sabe? Por um psiquiatra, um psicólogo, sabe? Pelo menos pra tu se orientar. Em qual posição tu tá de temperatura e pressão. Mas eu não passei por isso, então os livros me ajudaram. As leituras que eu tive ao longo da minha vida fizeram me transformar, fizeram mudar. Teve livros que eu li lá, quando eu comecei a leitura lá, com meus 13 anos, 14 anos, quando eu comecei a ler, que eu fui ler hoje... E já de uma forma diferente. Totalmente diferente. Com e certeza. Hoje que eu consigo entender o que o autor queria passar naquela época. Naquela época era só uma leitura que você tu não tinha maturidade necessária e o conhecimento necessário. Não tinha. Por exemplo, ler Sócrates com 13 anos, tu não vai ter bosta nenhuma. Sabe? É uma leitura que tu lê pra passar o tempo, pra tua cabeça não viajar tanto, mas tu não consegue... ter aquela profundidade das palavras. Hoje é diferente. Hoje é uma outra leitura. Perfeito. Então eu digo, eu sou muito fã de qualquer tipo de livro. Porque o livro ele te leva para um lugar. Ele acalma a tua mente, ele faz com que você se ajude e tenha uma autoterapia. É por isso que o escrever, para mim, é mais me ajudar inicialmente para também ajudar o outro. Porque o escrever, ele fez com que eu visualizasse tudo aquilo que eu aprendi e que, de repente, tem coisas que você aprende, mas que ainda você não coloca em prática. Então, é um aprender limitado. Porque eu acho que o grande aprendizado, e isso vale para tudo, para língua, para autoconhecimento, para qualquer coisa, é quando você consegue, a partir daquilo que você aprendeu, internalizar, mudar a tua forma de agir. Então, essa escrita
também me ajudou, assim, a mudar a minha forma de agir verdadeiramente. A partir do que eu escrevi, do que eu refleti de novo, do que eu coloquei aí, sabe? E já pegando, assim, o gancho e aproveitando, eu já estou escrevendo um segundo livro. Ele já tem 70 páginas. Mas eu parei de escrever agora porque o livro é inspiração, né? Escrever um livro é você colocar as ideias, deixar fluir e ir colocando no papel. Não é algo forçado. Este ano eu quero escrever um livro, ou vou escrever um livro. Até consigo. Tem técnicas que se usam, né, para escrever. Mas, assim, é um processo diferente, né? O escrever é um processo criativo e, no caso, é um processo que demanda bastante conhecimento, bastante inspiração, motivação e tudo mais. Então, assim, logo que eu escrevi esse livro, enquanto eu fiquei na expectativa dele ficar pronto, não sei o quê, eu fui tendo um tempo, eu fui me dando outras ideias, fui escrevendo um segundo livro, que parei na página 70, e que, por enquanto... É diferente desse. Olha... Não seria uma sequência. Não é uma sequência, tá? Mas é um livro que tem tudo a ver comigo. Eu sou uma mulher masculina. Eu falo no livro, o que é ser uma mulher masculina? É ser uma mulher com muita energia de batalhar, energia de fazer as coisas, energia de independência, energia de produtividade, energia de, eu faço isso, pode deixar que eu tomo conta, de não querer ajuda, ou querer ajuda, mas não pedir ajuda. Então, assim, e o título do próximo livro vai ser Mulheres Masculinas e o Resgate do Sagrado Feminino. Então, é nesta linha da espiritualidade, porque tem tudo a ver, mas não vai mais para a linha do autoconhecimento especificamente, só que tem relação, porque para eu me descobrir uma mulher masculina, eu preciso me autoconhecer. E esse é um processo que, às vezes, a maioria das pessoas não quer reconhecer que é. Porque você reconhecer que você é uma mulher masculina já é o primeiro passo para dar certo os teus próximos relacionamentos. E aí que tá, tu vai abrir espaço pro masculino entrar com essa energia? Não, a energia masculina bloqueia o masculino. Aí o que acontece? Mulheres muito independentes atraem homens... mais frágeis. Aqueles homens que são ausentes, aqueles homens que, por exemplo, como pais de família, não assumem a paternidade, ou abandonam a família, ou estão de corpo presente, mas não ajudam na criação, não dão o amor necessário. E para a própria mulher, não dão o apoio necessário. E esse apoio que eu falo nem é o apoio financeiro. Não Sim, é nesse emocional, sentido. É o apoio emocional. Porque, assim, eu até falo no livro, né? Que eu era uma viúva de marido vivo. Porque o meu ex-marido, e ele era ótimo, mas ele viajou durante os 23 anos do casamento, mais os 5 de namoro, e eu aceitei isso. Então, não é culpa dele, eu não culpo ele, entendeu? A terapia me fez ver isso, porque quando você se separa, eu sou a perfeita, a culpa é do outro, né? O outro que me abandonou, o outro que não... Não, eu deixava... E eu facilitava ele fazer essas coisas, porque eu sou masculina, eu quero dar conta de tudo. Como que eu ia dizer para ele, não gosto que você viaje? Não, pode viajar, vai ganhar o teu dinheiro. Mas era viagem a trabalho. Viagem a trabalho. Eu dou conta disso. Só que hoje, com a separação, eu percebi, não, eu não quero mais isso. E aí que está o meu processo de cura desse masculino e de resgate desse feminino também. Mas esse é um processo ainda mais complicado para mim do que o autoconhecimento. Sabe que eu tive um conhecido meu, que ele era oficial, agora se aposentou já. E aí, durante todo o oficialato dele, ele teve que viajar, sabe? Porque ele não conseguiu trabalhar na mesma cidade que ele morava. Ou seja, a mulher dele assumiu toda a responsabilidade da casa, porque não tinha condições. Muito, né?
E aí, tanto é que a filha dele já é formada em medicina e tal. E aí hoje, esse tempo eu falei com ele, e aí ele fala, cara, às vezes eu me arrependo de ter feito isso, por quê? Porque eu não passei nem um pouco do período da criação, da fase criança, adolescência, porque eu tava trabalhando. Só que ao mesmo tempo, isso fez com que ele conseguisse dar um suporte para a família dele. Sim. Sabe? Ou seja, tu nunca vai ter tudo na tua vida. Não tem tudo. Para você ter uma coisa, você vai ter que abrir mão de outras. Verdade. Se ele tivesse ficado numa situação confortável dele, talvez a filha dele não seria formada em medicina Sim, hoje. com certeza. Hoje ela agradece, claro, teve aquela parte da ausência, que era só final de semana, ou às vezes ele ia pra fora, ficava tipo 3, 4 meses fora. Teve essa ausência. Sim. Mas conseguiu dar um suporte legal pra família, pra filha. E não adianta, tu não vai ter tudo na vida. Com certeza. É uma questão de opção, né? É. A gente faz opções e tal, e dentro daquilo que a gente tem de compreensão, de conhecimento, de condições, tá tudo certo. Só que depois você tem coisas que você precisa trabalhar, né? Então aí também, nesse caso do teu amigo, tem o outro lado que vai ser assim. Ótimo, ela está se formando em medicina, então profissionalmente ela vai ter uma carreira. Agora, essa menina vai ter que trabalhar muito o emocional vai ter dela. O reflexo, claro. O reflexo vai emocional, ter, espiritual, porque uma ausência de pai, seja do jeito que for, traz muitas e muitas sequelas para a vida da pessoa, assim como a ausência de mãe e assim por diante, sabe? Então, e a minha filha também, com certeza, ela está se trabalhando assim, porque daí a gente já chegou num nível de conhecimento bastante grande e sabe exatamente o que precisa, ela né? segue a tua linha, vai na tua linha, sim. E daí, assim, ó, ela já está se trabalhando nesse sentido, porque há atitudes que ela tem, há comportamentos, há coisas que ela faz, a própria assim, questão dela no futuro ter um marido, não sei o quê. Se você não quebra padrões... Sim, tu vai repetir. Você vai repetir os padrões familiares, os padrões e tal, né? Ancestrais e tudo mais. Então, mas veja que coisa complexa. Como a gente precisa ter esse conhecimento. E é uma pena que a grande maioria das pessoas, assim, ó, não chegue a conhecer essas coisas, a pensar, né? E eu acho tão legal quando uma pessoa novinha... Por exemplo, a Bárbara tem 21. Já começa a pensar nisso, sabe? Sim. Já começa a quebrar padrões. Como eu estou quebrando padrões, ela não vai precisar passar por determinadas coisas. Sim, vai encurtar o processo. Vai encurtar o processo. Só que, obviamente, ela tem outras coisas que daí ela já percebeu que ela precisa trabalhar, sabe? Ela já percebeu que ela também é uma mulher masculina. Até pelo fato de fazer medicina. E de eu ser uma mulher masculina que criei uma criança quase que sozinha, assim, emocionalmente, e que eu criei a Bárbara muito independente, sabe? Minha filha, faz isso, você é capaz, não ficava em cima, caminha sozinha, come sozinha, faz não sei o que, até porque eu trabalhava muito, 40 e poucas horas e tal, e tinha que dar conta de tudo, mas o carinho, o amor não faltaram, porque tem uma coisa, você não precisa dar tudo na boca do filho, né? Tem gente que dá tudo, parece que é o mais amoroso que existe, mas o verdadeiro amor não tem, às vezes, que é o tempo de qualidade e tudo mais, né? Ela também se criou muito independente. Hoje ela é independente, ela se vira para tudo. Mas ela sabe que para o relacionamento dar certo, ela precisa tirar o pé do, né, botar o pé no freio. Ela precisa deixar que o outro faça as coisas para ela. Ela precisa se liberar um pouco dessa energia masculina e desenvolver mais o feminino, sabe? Então, mas isso é muito interessante, eu acho assim que é um dos grandes aprendizados, sabe? A gente ir entendendo essas coisas. Sabe que eu fiz o processo inverso, né? Eu estava num outro local de trabalho, onde viajava bastante, e quando a Maeve nasceu, eu tirei o pé. Isso aí. Eu saí fora de onde eu estava para priorizar mais tempo com elas. Perfeito. Eu acho que tu fez super bem. E hoje, se eu pudesse sair de onde eu trabalho hoje e ficar rodando só com elas, eu ficaria só com elas. Eu não conseguiria mais, por exemplo, fazer um outro concurso onde eu tivesse que ficar fora ou ficar longe dela. Não ia conseguir.
Tanto é que eu nem me disponibilizo pra isso. Porque eu não tenho tempo pra outras coisas, a não ser pra minha família. Tipo, minha família é minha prioridade 01. O resto é o grande resto, como eu falei pra ti. O resto é o grande resto. Minha família estando bem... O resto tu O consegue. resto eu consigo. Agora, se a minha família não estiver bem, aí tá tudo errado. Então, a minha prioridade número 1 não é trabalho, não é minha família. Esse é meu plano. Então, vai ter tempo, eu vou estar com elas, sabe? O máximo do tempo que eu conseguir ficar com elas. Sim, porque nem sempre é possível. Nem sempre é tudo. possível. Por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu trabalho 24 horas quando eu trabalho, né? A minha pequena odeia que eu vá trabalhar. E ela fala, não vai trabalhar. Daí, tipo, um dia antes já fica já dá aquela cara de choro, porque ela não quer que eu vá. Sim. Porque eu tô direto com elas, né? Então, isso que eu prezei pra mim. Minha família. Perfeito. Sabe? Fiz o processo inverso, na verdade, né? E você se sente feliz em relação a isso, né? Sim, eu me sinto bem. Satisfeito, realizado. O que você consegue no trabalho, ótimo, você vai avançando, porque eu acho que a gente não está aqui para priorizar trabalho. A gente não é um ser que veio aqui para trabalhar e para ter um carro do ano e para ter uma casa, não sei o quê. Ter um conforto, eu acho que é necessário, sabe? Mas aquela questão que eu falava da materialidade, que eu senti é isso. É você, às vezes, só achar que o sucesso, a felicidade está atrelado ao que você tem. Né? E negligenciar outras coisas. Negligenciar a família, negligenciar as pessoas, os amigos. Não ter um tempo de qualidade para ir tomar um chimarrão com um amigo, jogar uma conversa fora, não sei o quê. Eu não tinha esse tempo. Hoje eu tenho. Hoje eu priorizo, sabe? Priorizo namorado, priorizo minha filha, priorizo minhas gatas, priorizo meus pais, priorizo meus amigos e tudo mais. E aí, assim, eu me sinto muito mais feliz do que antes, quando eu tinha mais coisas. Mas as minhas relações eram mais pobres. Eu sempre falo assim, pra quem que eu sou o mais especial? Pra minha esposa e pra minha filha. Com certeza. Eu sou insubstituível pra elas. Pros outros... Pro todo o resto, por uma amizade, eu vou ser substituível. É só um número. Sou amigo hoje, amanhã eu posso não ser mais amigo. Se eu fizer uma coisa que descontente, que posso não ser mais amigo. O trabalho, sou só um número. Perfeito. Só. Entendeu? Só isso aí. Ou nem isso. Nem Sabe que tem eu li um artigo esses dias de um cara que ele relatou a importância de você no trabalho. Você trabalhava numa empresa de marketing e tal, uma empresa bem famosa, assim, nos Estados Unidos. E o cara foi no banheiro, não o que tava relatando, acho que tu me passou, né? Ou não? Sim. O cara foi no banheiro e acabou infartando e morreu no banheiro. E aí o cara não vinha. Beleza, foram lá ver, o cara tava morto. Toda aquela comoção, o cara morreu no banheiro, isso foi de manhã. Até o final do dia, todo o fluxo normal na empresa estava normal. Ninguém parou. Porque tinha uma reunião importante, porque tinha alguma... Ninguém parou. A função que era daquele cara que infartou foi passado para os outros, foi diluída para os outros. E pronto. Pronto. E agora para a família. Para a filha, para a esposa. Sabe? É uma perda. Para a empresa ou qualquer outro, vai ser só um número, só mais um. É por isso que eu digo também assim, ó, não deixe de viajar. Eu sou muito adepta de viajar, eu sabe? Também. Eu já conheci mais de 23 países e alguns países eu já visitei 2 vezes, de tanto que eu gostei, sabe? Porque eu acho assim, ó, que a vida não é para ser vivida num só lugar. Concordo. E para ser vista de um só ponto de vista, de um só jeito. Porque assim, o que você conhece do mundo é o que vai ampliar a tua visão das coisas, das pessoas, é o que vai te trazer cultura, é o que vai te trazer conhecimento associado a tudo o resto, a leituras, cursos, vivências e tudo mais. Mas eu acho assim, tem gente que tem assim 5, 6 apartamentos alugados, aí tem carrões, aí tem casa, não sei o quê, não fez uma viagem na vida, não saiu uma vez para fora do país, sabe? E assim, digamos que amanhã morra. O que levou? Vai levar o apartamento? Vai levar o dinheiro que tem? Vai levar não sei o quê? Eu acho que não vale a pena você fazer isso. Obviamente que eu não vou passar minha vida só viajando irresponsavelmente, sem ter um lugar para morar, pelo menos alguma coisa. Mas eu acho que você contrabalançar, né?
o trabalho, o lazer, a família, a viagem e tudo mais é totalmente possível. Não me diga que você não consegue tirar tanto por cento do teu caixa, às vezes, para investir. São questões de prioridade. Exato. São questões de objetivos. São questões do que você realmente considera importante na vida, sabe? E o livro que eu escrevi também tem a ver com isso. Tem a ver com essa amplitude do meu ponto de vista, sabe? Uhum. Porque desde a primeira viagem que eu fiz, eu não voltei a mesma. Eu não sou mais a mesma pessoa. Por que eu não fico debatendo questões políticas na internet? Por que eu não... Perde tempo total. Por que eu não sou uma das opinadoras de Facebook, Instagram e não sei o quê? Por que eu não defendo Pedro ou Paulo? Porque eu tenho uma visão além disso. Eu tenho uma visão mais ampla. Eu já fui para fora e eu sei como é que a política funciona. Eu sei dos interesses e das coisas, sabe? Eu sei da alienação que existe e tal. Enquanto você está aí defendendo o seu político de estimação, ele está lá, nem sequer dando bola para você. E é isso que acontece. Eu voto de acordo com a minha cabeça, de acordo com o que eu acho necessário para o meu país, de acordo com a minha ideologia, com a minha filosofia. Claro. Eu ultimamente, em questão de voto, eu não estou mais votando. Por causa que para um país, eu só entrar nesse tema que tu falou para um país ser desenvolvido, ele tem que investir em cultura e ciência. Isso aí. Cultura e ciência. Isso é um projeto para 30 anos. Isso é um projeto. Não é partido. É projeto. Que todos os partidos que entrarem ali sigam aquele cronograma. Deveria ter. Para o teu país ser desenvolvido. Em ciência e cultura. Quanto um país mais sábio, quanto mais conhecimento tem em questão financeira, sabe, em questão emocional. Se lá na escola tivesse educação financeira, já seria mudaria outra coisa. Se tivesse educação emocional lá na tua escola, é verdade. Outra coisa. Então, um país que não se preocupa com isso é um país que não quer um país desenvolvido. Então, o atual cenário de governo B, C, D, Y, ninguém quer isso. É só o umbiguinho deles e tá bom. Ele dá uma migalhazinha pro resto. É como eu sempre digo, o band-aid, ele só estanca o sangue, mas ele não cura o problema. É verdade. Então, só mascara. Só mascara. Então, esses partidos é tudo band-aid. É verdade. Ninguém tá afim de curar o problema do Brasil. Não. Então, eu me resguardo e faço que nem você. Prefiro pegar nós a nossa família, viajar, fazer alguma coisa legal em nós, cara, e o resto que se exploda. Sabe? Porque a minha opinião só vai ser uma opinião. Não vai ser mais nada que isso. E tem gente que tem a opinião e acha que a sua opinião é aquela que deve prevalecer. Mas da onde isso? Já diz opinião, não é a verdade. Qual será a verdade? Eu tô lá nos bastidores do negócio para saber qual é a verdade? Não. A gente tem uma visão muito limitada das coisas. E tu pode ter certeza, o que vem aos nossos olhos não é a verdade. Não, com certeza. É aquilo que é colocado para ser aceito. E que querem que a gente saiba. Para engolir. Não é a verdade absoluta, não tá no cenário. Tá no cenário. Tá no oculto ali, a verdade. E a questão que tu fala, eu sempre digo até pra ver, quanto mais coisa você tem, mais você se preocupa em manter. Ou seja, eu tenho 6 apartamentos, eu tenho um carro de luxo, tem condições pra ter isso? Beleza, mas tu vai se preocupar em dobro pra poder manter isso aí. Porque isso aí vai te gerar um desgaste. Se um negócio teu não der certo, vai te prejudicar teu padrão de vida. Então vai ter um desgaste emocional para tu poder manter esse padrão. E às vezes esse padrão nem é o teu padrão. Não. É um padrão que você colocou na tua cabeça para ser aceito naquele meio que você tá. Com certeza. Sabe? Então, às vezes tu acaba negligenciando o mais importante, que é a tua família. Porque vai ter um preço. Sim, alguém tu vai ter que sacrificar. Com certeza. Não tem como tu tá olhando pra tua família e a tua vida tá explodindo os cofres bancários. Porque não vai ter como. Não tem espaço para isso. São raras as pessoas que conseguem isso, né? Mas, olha, eu digo assim, eu te falar bem a verdade, eu não conheço ninguém que consegue fazer isso. Por causa que daí o tempo vai ter que ser o a mais. O tempo que tu precisa ficar em casa, tipo, das 6 à meia-noite, tu vai estar produzindo. Tu vai dormir 3 horas e vai produzir o resto. Até o Elon Musk deu falou esses dias que quem gosta de feriado é pobre. Sim. Porque no feriado e no final de semana é que se trabalha.
É que se constrói, um império. Aí tu olha a vida emocional dele. É uma merda. Totalmente destruída, né? O cara é o único cara que vai chegar a ter meio trilhão de reais. E a vida emocional do cara é uma bosta. Os casamentos falidos, os filhos, tudo ferrado, tudo assim, ó. Imagina esse filho do cara, velho. Tu não vai ter o teu poder eu quero ser isso. Não. É o que ele quer que você seja. Com certeza. Sabe? Se meu filho aqui é cientista, então ele vai ter o melhor cientista pra ser um cientista. Mas será que ele quer isso? Não tem opção. Mas aí entra a questão, né? Os filhos e tal vão se afundar. Porque Vão se afundar. É drogas, né? Vão se afundar. tem que suprir a falta deles. Eu também uso bastante. E aí? Tem que suprir a falta deles. Vai ter que suprir de um jeito. Não tem, cara, não tem. Ou seja, tu vai abrir mão. De alguma coisa. De alguma né? coisa tu vai abrir mão. Então eu vou muito na tua linha de raciocínio. Viaja, conheça, sabe? Se instrua, aprenda. Não compra o peixinho dado, Né? sabe? Não, deram isso aqui, opa, por que estão me dando isso aqui? Será que é bom? Sabe? Tudo que é dado. Saber filtrar as informações, não aceita tudo de grupo, o que mandam naquelas porcaria de grupo de WhatsApp, de não sei o que. Porque tem gente que só lê por isso, Exato. só se instrui por isso. Tem gente que só fica lendo nas redes sociais aquelas informações fragmentadas e que nem se sabe se são verdadeiras, às vezes, porque não tem fonte confiável. E na maioria das vezes as pessoas nem buscam fontes confiáveis e tudo mais. Então, realmente, né? Como falta para as pessoas pegar livros. Autoconhecimento. Autoconhecimento. E coisas assim, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar mudar a mentalidade. Acho que os mais velhos, não sei se a gente vai conseguir mudar essa mentalidade deles, porque eles já estão com isso muito enraizado. Mas acho que os jovens, né? De repente, sim. Porque eu acho que há muita superficialidade nas coisas. Tudo, até um relacionamento hoje virou superficial. Sabe? Virou totalmente descartável. É verdade. Não se tem mais aquele, vou ver se vai dar certo, eu vou, sabe? Não existe mais isso aí. Sabe? É meio que descartável, assim. O sentimento As virou relações. tão banal, sabe? E daí foda-se, tá com dor, não tá com dor, sabe? A preocupação não é minha, é tua. Deu, sabe? Se eu tiver bem, você que se ferre. É verdade. Sabe? Então, os relacionamentos hoje viraram isso. Sabe? Viraram, às vezes, um palco pra tu ser visto. Sabe? Às vezes com uma mulher bonita ou com um cara bonito. Sabe? Tu se aceita dentro daquele meio. Então, isso virou muito complexo hoje em dia. Na verdade, o que eu penso é que todo mundo, apesar de autoconhecimento e tudo mais, todo mundo busca ver, que os outros vejam com os olhos que ele queria ser Visto. né? Daí talvez seja isso que acontece, a banalização de tudo. Então, hoje tu tá aqui, amanhã tu tá lá. Tu não tá mais construindo uma amizade verdadeira, tu não tá mais construindo um elo forte com as pessoas. É tudo momento, passou, já era, 2-3 dias já acaba tudo. Exatamente. Vai embora e continua de novo. Se muda, fica no mesmo lugar, não tem mais. E eu acho que a geração tá vindo e vai ser pior ainda daqui pra frente. Vai. O teu amigo é teu celular, teu computador. Exato. Conversa, que ela disse, tu não vai no lugar conversar com teus amigos, sentar, fazer aquelas rodas de chimarrão. O serão que tinha antigamente. O serão se tu pegar, ficar 3 horas com um grupo de jovens, tu não fala absolutamente quase nada. Não. Tu não tem uma conversa Profunda. até batimentos de ideias, é tudo celular, tu olha pra um, tá com o celular, tu olha pra outro, tá com o celular, tu olha pra aquele outro, tá com o celular. Então, tipo, a nossa geração já vai querendo sair fora disso, já por ver que não tem mais, às vezes até pra geração mais velha não quer ajudar tanto, porque não consegue entrar no círculo. As pessoas, tipo, tudo é celular, tudo é internet. Tem gente, tu vê as crianças hoje em dia, pai, que nem nós tava vindo falando, pra tu, às vezes tu vê tua filha não chorar, tu dá o celular de manhã e até de noite. Né? Tu não leva mais a criança a brincar, se ralar na praça, machucar os dedos, né? Que nem a gente fazia, né? Correr de carrinho de alemã, jogar taco, essas coisas, é tudo. Eu no ambiente que eu trabalho, eu vejo muito isso e me estressa, sabe? Me dá angústia de ver. Porque assim, eu penso, crianças de, cara, 3, 4, 5 anos, já entendem de celular e computador melhor que nós. Isso é uma coisa que é muito vantajosa, porque daqui pra frente é isso que vai dominar. Mas tu vê assim, não conversa com o pai, e se conversa, não tem uma relação, não tem uma relação, não conversa com a mãe. E se tirar o celular da criança, meu Deus do céu, aí tu fez um inimigo pra sempre.
Até ontem nós no elevador, a criança, gente, comendo no celular, é aqui, ó. E eu vi uns estudos que criança até 11 anos, se não me engano, Não deveria, o cérebro né? ele já tá ficando diferente. É. Não tá ficando melhor, ele tá ficando pior. Porque a pessoa vai se resguardando até a fala, daqui a pouco vai... É o estímulo, né? Vai atrapalhar, tipo, a pessoa não vai conseguir conversar com a outra pessoa de uma forma... com palavras bonitas, vai ser só tudo mecanismo, de um mecanismo. Não, capaz? Tu lembra, agora que tu falou isso aí, tu lembra aquela vez quando começou o MSN, o Orkut, em que teve a diminuição das palavras? Tipo, você ficou VC. As abreviações. O emborrecimento que deu na escola. As palavras que foram As crianças com... não sabiam escrever. Nós não sabíamos escrever. Até hoje, Não criança, nós, porque a gente pegou essa época aí de 16 Sim. anos, 15 anos ali. Tu ia fazer um texto... E Pô, abreviado. será que é com 2 S? Será que é com C? Sabe, geralmente é que é o mais difícil, você que é professor de português, sabe? ZOS, essa abreviatura naquela vez já prejudicou. Tu imagina hoje? Agora. E hoje as crianças não estão habituadas a escrever, né? As pessoas não estão habituadas a escrever à mão. Só digitar, É tudo digitar. Eu fiz todo o livro, sentada na frente do computador, digitando todo o texto. Porque para mim facilitava fazer as Claro, coisas. mais rápido. Se fosse uma outra época, o que eu ia fazer? Escrever. E aí eu percebo assim, eu saí da sala de aula, quando eu estava na sala de aula, minha letra era daquelas letras de professora, assim, perfeita. Por quê? Porque a questão de eu trabalhar com crianças, não tão pequenas, mas que tinham que copiar coisas do quadro, e a gente fazia copiar muita coisa do quadro, né? Na época, assim, há muito tempo, era perfeita. Hoje, eu escrevo super rápido e, às vezes, minha letra tá feia. Por quê? Porque eu já estou desabituada, eu, professora de português, estou desabituada a escrever assim. Então, imagina quem está começando. O desenvolvimento cognitivo, né? E se a escola não exigir ainda essa escrita e tal, a cópia de coisas, como é que vai ficar esse processamento? Porque o processamento de você digitar na frente de uma tela é muito diferente do processamento mental de você escrever, e da sim. habilidade motora que você precisa. Então, é também um desafio para essas novas gerações, porque elas estão cada vez mais com problemas motores mais sérios. Hoje tiram foto. Se tira foto, coloca no chat GPT, traduz tudo. Os adolescentes. Tem uma música que diz muito sobre isso, que é aquela Monstro Invisível do Rapa, que tem uma parte que ele fala assim, que botões e atalhos amplificam a distância, né? E a preguiça de estar lado a lado, esse é o poder solitário, que é o que a gente tem na mão hoje. Né? Tu pode conversar com meio mundo de diferentes, longe, mas prefere estar longe, às vezes tão perto e tão longe. Exato. Tem casais antigos tomando chimarrão, eu passei numa casa, um casal bem antigo, assim, aquele casal que tu via que viviam conversando e tal, via nos vizinhos. Tá no WhatsApp. Que merda, né? Tomando chimarrão, com o celular, Que merda, né? a gente via isso em casa também, né? Cara, aqui em casa, só corroborando com a tua ideia, a minha pequena não tem telefone, né? Isso aí, eu acho Ela que não tem que ter, né? Ela não tem acesso nenhum. Tinha. Ela tinha e a gente cortou, não tem mais acesso ao nenhum tipo de... Ela nem pega mais o telefone, não tem mais acesso ao telefone. E a gente tenta não pegar o telefone perto dela. É isso, perto dela, pra Perto não dar dela. vontade, Pra pra não dar ela não vontade. achar que Ela isso é uma sabe que a gente coisa trabalha, legal. tipo, nem eu trabalho com o celular, mas ela vê o que eu tô fazendo, mas ela não pede mais. Não, não. Outra coisa, porque celular não é brinquedo de criança. Não Eu é fico brinquedo, dizendo sempre isso, sabe? Ele é um meio de comunicação. Mas aí, assim, uma vez o que se fazia é que se delegava a televisão a possibilidade de cuidar das crianças, ou a tarefa de cuidar das crianças. Eu fui uma criança que brincava lá fora e tudo mais, mas eu assisti bastante TV. Eu também. Porque tinha momentos que a minha mãe Eu não também. podia me manter lá fora e tal, e ela tinha que trabalhar dentro de casa e fazer coisas. Ela ligava a TV e eu ficava lá assistindo. Então, fui uma criança da TV. Mas isso não impediu o meu desenvolvimento e tudo mais, porque eu tinha determinadas horas para ficar na frente da TV, 2 horas de manhã, 1 hora à tarde. Quando eu voltava da escola, era diferente. É diferente, E ela sim. tinha um controle sobre a TV. E ela botava naquele canal.
escondia o controle, na época acho que nem tinha controle, e eu não mexia, eu ficava assistindo aquele canal. Então ela sabia o que eu estava assistindo. Hoje, além de toda a questão do desenvolvimento intelectual, né, porque os aparelhos eletrônicos eles têm ondas eletromagnéticas que não há estudo ainda sobre isso, mas com certeza danificam o cérebro, especialmente de uma criança em formação, né? Os olhos, a luz, né, para a visão e tal, é extremamente prejudicial. Tem a questão assim, tem o controle parental. Tá. Não é um controle que você possa exercer assim, de forma totalmente segura e 100%. Eu canso de ver sobrinhos afilhados olhando coisas que não deveriam olhar, enquanto os pais acham que eles estão No vendo controle. só os joguinhos e as coisas inocentes deles. Eu também fui. Então tem toda uma questão. Eu também aí fui uma criança da televisão, porque o meu pai e a mãe sempre trabalharam, né? Então, eu às vezes ficava sozinho pela manhã ou pela tarde, era a televisão, não tinha outra. Era babada. E como eu sou época, filho às único, vezes. meu pai e a mãe foram bem restritivos com a questão de amizade, de quem conhecer, sabe? Então eu ficava em casa sozinho, não tinha autorização pra sair de casa, porque Era perigoso. era perigoso, ficava assistindo TV. Então eu fui uma criança da TV. Quando eu saí da TV, eu fui pra uma biblioteca. Que daí Que beleza. não tinha como comprar livro naquela época. Pai e mãe nem compravam livro e ia na biblioteca. Aí lá lia biologia, passava o dia inteiro na biblioteca. Sabe? Depois voltava pra casa. Então foi assim a minha infância. Então, e hoje, na época nem existia telefone. E eu vejo que hoje o pessoal terciariza a educação pro telefone. E aí depois não tem como querer ficar brabo, né? Não tem. E daí, assim, ainda se ficassem lendo coisas e vendo coisas construtivas, mas não, a grande maioria é só porcaria. E se você for pensar, nem são os adolescentes que estão fazendo isso. São as crianças. São as crianças. Sim. É muito mais preocupante o uso do celular pelas crianças do que é pelos adolescentes. A Bárbara, como adolescente, eu não tive problemas com ela em relação ao celular, sabe? Ela ganhou o celular acho que aos 12 anos e tal. E aí eu exerci o controle. Mas assim, na escola não tinha problema nenhum dela querer ficar usando o celular. Pegava no recreio de vez em quando, ouvia música, fazia alguma coisa, né? Eu controlava. Mas hoje eu percebo assim que tá muito mais complicado, sabe? Boa. E Eu acredito que os pais perderam o controle dos filhos. de modo geral, De né? modo geral, tipo, tu pode assim, tu abrisse a boca pra falar alguma coisa pro teu pai, já era Mas- de lado na... Não pode bater. Hoje tu não pode puxar uma orelha. Não pode. Tu não pode chamar a atenção dele na frente dos outros, porque já vai criar uma criança com trauma. Mas nem É. precisa bater como antigamente, né? É só a questão de uma educação mais assim... Claro. Mas regras, né? Regras. Acho eu que os pais estão... Não sou pai, claro, né? Mas eu acho que o que eu vejo, eu tenho propriedade em dizer que os pais estão muito mole com os filhos. Mas a geração tá diferente e as crianças estão nascendo A diferente. geração é diferente. A gente vê pela Maeve, né? A gente vê pela Maeve, né? Você tem que lidar diferente com Oh! ela, né? Da média já. É diferente, cara. Tem que ter um pulso um pouco mais firme. Eu vejo pela E personalidade. negociar coisas, negociar muito, muito. E às vezes. E ela tem que entender o porquê das coisas. Sim, a minha pequena é muito questionadora, né? Eu fazia as coisas porque mandavam. Eu sou da geração, faz isso. Mas daí isso me trouxe problemas na adolescência e na vida adulta, porque daí você acaba sendo aquela pessoa que às vezes tem dificuldade para tomar iniciativa, né? Para fazer não sei o quê. Sabe, a minha pequena tá com problema na escola por causa disso aí. Porque a professora não entendeu que a minha pequena não vai fazer o que você quer porque você mandou. Tu vai ter que dar um motivo pra ela fazer. A escola também não está preparada Por para quê? lidar com essa geração. Por que ela vai fazer aquilo ali? E se tu falar assim, faz isso aqui. Não vou fazer. Faz isso aqui, depois, sabe? Tu explicar pra ela o que vai acontecer, ela vai lá e faz. Agora, se você só mandar ela fazer, Autoridade por autoridade. ela não né? faz. Não vou fazer. Ela não faz, cara. E ela tem 4 anos, sabe? É que ela tem a personalidade também, deve ter mais assim, forte, né? Boa. E tal, Aí eu sei que a Bárbara era assim também. Pô. A Bárbara A gente tenta não falar o não. A gente fala, não pode. Não bota não, né? Mas, isso aqui não é legal pra te fazer. Tenta de outra faz forma. tal coisa. Tal coisa. E tá tudo certo. É o mesmo problema. Só que na escola é o mesmo problema. Pode ser contrariado. Não, se ela for contrariada, enlouquece. Enlouquece. Existe isso também, que essa geração, eles estão assim, muito, muito a mil, né?
Mas daí se conseguir controlar o celular já é Não, o celular ela não pega mais. uma coisa, nossa, uma coisa fantástica. Aline, e qual que é a última dica que tu poderia tirar do teu livro para as pessoas? Dica- Como palavra final do teu livro, assim. Olha, na verdade, assim, Autos para o Sucesso, como o título já diz, né? É um livro que vai te direcionar, assim, a um passo a passo para alcançar o sucesso por meio dos 5 pilares que são fundamentais, que são o autoconhecimento, a autoaceitação, a autoestima, nessa ordem, aqui está numa ordem diferente, o autodesenvolvimento e, por fim, a autorrealização. E ele foi resultado, então, de todo um processo pelo qual eu passei. E aqui dentro já estão condensadas as ideias e reflexões que são importantes para conseguir ir acessando, né? Ir desenvolvendo esses pilares. E também há muitos exercícios. E esses exercícios, eles já foram testados por mim e por outras pessoas também, porque quando eu estava escrevendo o livro, eu também dei o livro, né? Dei o protótipo para as pessoas lerem, até para ver se fazia sentido, porque às vezes as coisas fazem sentido para você. Você acha que estão claras e as outras pessoas podem entender de uma outra forma, Claro. ou não entender. Então, é muito importante também ter uma opinião. Então, já foram testados. E assim, é só vocês irem seguindo, começarem, se desafiarem, para que vocês já tenham, assim, alguns resultados e já consigam começar a despertar e até a mudar suas vidas. Que eu acho que esse é o objetivo. Show. Aline, obrigado pela conversa, obrigado pela troca. Obrigada. Parabéns eu que pelo agradeço. livro. Eu li o teu livro, ficou muito bom. Obrigada. Gostei mesmo do teu livro. Super indico, galera, esse livro dela, muito bom mesmo. Pra quem quer começar com se conhecer, é um livro bem prático e fácil de entender, fácil de conseguir seguir o passo a passo. Então, parabéns. Obrigada. E com certeza, quando tu for lançar o próximo livro, já está convidado para fazer um pod. Obrigada. Eu gostaria de te agradecer. Eu gostei muito de vir aqui, eu fiquei bem à vontade. Eu acho que isso é muito importante, né? E assim, eu acho que a gente tem várias ideias afim, então isso também contribui, né? E eu quero parabenizar também esse espaço que você tem aqui e que você abre para pessoas, né, virem aqui falar sobre livros e acho que sobre outros assuntos, mas tudo relacionado ao conhecimento, que eu Exato. acho que isso é bastante importante, porque eu sinto falta de locais que deem essas oportunidades, sabe? Porque a gente vê grande parte dos podcasts por aí só sobre bobagem, só no intuito de entreter as pessoas e tal. Eu acho que isso é interessante, mas se você pegar a internet, tá cheia de coisas que não fazem refletir, que não fazem as pessoas pensar, coisas que não servem para a educação e para a instrução. Então, quando a gente encontra também um programa, né, que tenha uma seriedade e que tenha o intuito de trazer conhecimento e trazer reflexões, eu acho que é muito, muito importante, assim. Então, foi um super prazer estar aqui. Certo, muito obrigado. Até a próxima, Aline. Até. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau.